uma medida pra aprender. Falando em medida e medição, esse reggae tem unidades de montão. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Antigamente se media assim, em Vladivostok, Manaus ou em Berlim. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Atualmente se mede assim também, lá em Nova York, Salvador e Belém. Pode ser caneta e pode lápis sim, pode medir mesa, bola e bandolim. Pode ser borracha, régua ou dedão, pode medir gente, gigante ou anão. Pode ser caneta e pode lápis sim, pode medir mesa, bola e bandolim. Pode ser borracha, régua ou dedão, pode medir gente, gigante ou anão. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Antigamente se media assim, em Vladivostok, Manaus ou em Berlim. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Atualmente se mede assim também, lá em Nova York, Salvador e Belém. E certo dia tomaram uma decisão, ter comprimento com maior precisão. E adotado na decisão final, ficou 1 metro a unidade fundamental. E certo dia tomaram uma decisão, ter comprimento com maior precisão. E adotado na decisão final, ficou 1 metro a unidade fundamental. Pé, 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 passo, palmo e polegar. Pé, passo, palmo e polegar. Antigamente se media assim, em Vladivostok, Manaus ou em Berlim. Pé, passo, palmo e polegar. Pé, 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 passo, palmo e polegar. Atualmente se mede assim também, lá em Nova York, Salvador e Belém. Pode ser caneta e pode lápis sim, pode medir mesa, bola e bandolim. Pode régua ou dedão, pode medir gente, gigante ou anão. Pode ser caneta, pode sim, pode medir mesa, bola e bandolim. Pode ser borracha, régua ou dedão, pode medir gente, gigante ou anão. E certo dia tomaram uma decisão, ter comprimento com maior precisão. E adotado na decisão final, ficou 1 metro a unidade fundamental. E certo dia tomaram uma decisão, ter comprimento com maior precisão. E adotado na decisão final, ficou 1 metro a unidade fundamental. Então é... Bom dia, meus amores! Boa tarde! Boa noite para você que está aí neste momento a nos acompanhar. Isso mesmo! Vocês aí devem ter percebido que estávamos falando sobre o quê? As medidas de comprimento. Isso mesmo! Hoje nós vamos falar sobre as medidas de comprimento, certo? Isso mesmo, vamos lá? Então, hoje, tia Márcia trouxe alguém para nos ajudar, certo? Vamos trabalhar sobre as medidas de comprimento, sim, em matemática, mas tia Márcia trouxe alguém para nos ajudar, certo? Isso mesmo. Quem foi que tia Márcia trouxe hoje? Hoje tia Márcia trouxe... Quem é? Quem conhece? Isso mesmo! Olá, Homem-Aranha! Tudo bom? Olá, tia
gente, ó quem veio para trabalhar com a gente as medidas de comprimento. Que maravilha! Hoje matemática será sobre o que, Homem-Aranha? Sobre as medidas de comprimento! Muito bem! E aí, você de casa? Gostou do coleguinha aqui? Ele vai nos ajudar hoje, hein? Com o quê? Com o quê? Com as medidas de comprimento. Isso mesmo. E hoje, o Homem-Aranha, que está aqui do nosso lado, vai nos dar aquele apoio. Tá certo? Não é isso, Homem-Aranha? Isso mesmo, tia Márcia. Quando precisar de mim, é só chamar que eu venho aqui para dividir esse pessoalzinho aí de casa, sabe, tia Márcia? Gosto muito de montão, tia Márcia, dessas crianças que você trabalha com ela, tia Márcia. É mesmo, que bom, Homem-Aranha. Eu também fico muito feliz. Isso mesmo, porque eu gosto demais dos meus pequenos, meus amores que estão aí do outro lado e hoje muito felizes para trabalhar matemática comigo e com o Homem-Aranha. Isso mesmo, vamos lá? Isso mesmo, hoje nós vamos trabalhar as medidas de comprimento, certo? Isso mesmo. Como você já deve ter ouvido falar um pouco, você também, né, Homem-Aranha? Você vai hoje ver que medidas de comprimento são medidas que usamos para medir algo, certo? Isso mesmo. E lembrando que a principal medida de comprimento é quem, Homem-Aranha? É o metro, né, tia Márcia? É a principal dela, sabe? O metro é fundamental, sabe, tia Márcia? É a medida de comprimento principal. Ela é fundamental, sabe, tia Márcia? E é, Homem-Aranha, mas explica pra gente, diz por quê ao pessoal que tá em casa. É porque tudo que a gente vai fazer, a gente precisa também saber do comprimento, né, tia Márcia? Né, crianças? Isso mesmo, muito bem. Então, vamos lá, começando sobre o metro, já que ele é tão fundamental e é principal desse jeito, não é isso? Isso mesmo, vamos lá. Então, o metro é a unidade fundamental, como o Homem-Aranha falou, certo? Já que dela derivam outras unidades, certo? Isso mesmo, como por exemplo o quilômetro e entre outros. A unidades, símbolos, relação com o metro, a gente vai só citar algumas, depois na próxima aula de revisão a gente vai estar sempre relembrando, certo? Isso mesmo. Nós vamos trabalhar também com o quilômetro, certo? O quilômetro, representamos o quilômetro com km, certo? km. E o quilômetro representa 1000 metros, certo? Isso mesmo. Também trabalhamos com hectômetro. O hectômetro representamos ele com HM, certo? Isso mesmo. E o hectômetro, o Homem-Aranha, quantos metros ele representa? Você sabe ou não? Ou você já pode explicar para os nossos crianças, para os nossos alunos, para os nossos amores que estão aí em casa nos assistindo? Posso sim, tia Márcia. O hectômetro, ele é representado pela letra HM, isso mesmo, e representa 100 metros, tia Márcia. Você sabia, nossos alunos? É isso mesmo, viu? Pois é, muito bem. O hectômetro, a gente representa ele com HM e ele representa 100 metros, isso mesmo. Também tem quem? O decâmetro. Isso mesmo. E representamos como o decâmetro, Homem-Aranha? Explica aqui para os nossos alunos. O decâmetro, representamos ele com DAM. Isso mesmo. E ele representa, sabe quantos metros?
sabe? Não, pois eu vou dizer agora, ele representa 10 metros, certo? Isso mesmo. Muito bem, foi muito bom hoje o Homem-Aranha ter aparecido aqui, porque tia Márcia chamou ele para me ajudar. Isso mesmo, ajudou a mim e ajudou a você aí, não é isso mesmo? Muito bem. E o metro? Já que o metro é tão fundamental, a gente não pode esquecer de falar sobre ele, né, Homem-Aranha? De jeito nenhum, tia Márcia, temos que falar sobre ele exatamente, né, crianças? Pois é, o metro representamos ele com a letrinha M, certo? Aí tá indicando metro, certo? Isso mesmo. E quantos metros um metro representa, Homem-Aranha? O metro só representa um metro mesmo, sabe, crianças? Mas juntando nós temos mais, né? Isso mesmo? Isso mesmo. Esses símbolos são usados para quê que a gente usa eles? Para usarmos com as medidas de comprimento, não é isso? Existe também várias medidas de comprimento que são utilizadas no nosso dia a dia, sabe? Isso mesmo. E às vezes a gente nem percebe, mas usamos, certo? Como pé, você viu na música, não foi? Pé, passos, palmo. Então, a gente utiliza também essas coisas às vezes e nem estamos atentos que estamos utilizando, certo? Isso mesmo, certo? Muito bem. Então, usamos palmo, pé, podemos utilizar também medidas com régua, passos, certo? Isso mesmo. E entre outros, você vai conhecer. Usamos o comprimento para medir distâncias e tamanhos. Não é isso, Homem-Aranha? Isso mesmo. Eu não meço distância para essas coisas, não, sabe? Eu vou e meço e faço mesmo. Isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Podemos, então, utilizar essas coisas para fazer essas medidas. Não é isso, Homem-Aranha? Isso mesmo. Vamos lá. Então, nós podemos também usar quem? Os passos, como tia Márcia falou agora, não foi isso? Isso mesmo. E também, continuando, temos o centímetro. Alguém já ouviu falar em centímetro? Ou não? Ô, Homem-Aranha, você poderia explicar um pouco sobre o centímetro? Posso sim, preste atenção, crianças. O centímetro, nós representamos ele por cm, sabe? É exatamente. E entre eles, entre dois riscos dos centímetros, existe também outros tracinhos, sabe? E esses tracinhos são 10 traços dos milímetros, certo? Exatamente isso. Muito bem. Então, quer dizer que tem os centímetros e tem o milímetro, né? Assim, então, na régua, quando você utiliza a régua, pode observar, tem os números, ó, pegue sua régua aí e pode observar. Tem os números e tem um tracinho maior, não é isso? Esse é o centímetro, não é, Homem-Aranha? Isso mesmo, tia Márcia, é o que eu acabei de explicar, certo, crianças? E entre esses traços maiores, existem outros menores. Você já observou? Esses menores, então, é quem, ô Homem-Aranha? São os milímetros, viu, criança, certo? Isso mesmo, muito bem. Ótimo. Podemos, então, dizer que em um centímetro, nós podemos encontrar quantos milímetros, Homem-Aranha? 10 milímetros. Em 1 centímetro, nós temos 10 milímetros, certo? Isso mesmo. Então, para trabalharmos com as medidas de comprimentos, nós vamos utilizar o metro, que mede quantos? 1 metro. Isso mesmo. Também a fita métrica, isso mesmo. A trena. Existem diferentes formas, diferentes medidas para a gente trabalhar o comprimento, certo? Isso mesmo. Vamos ver
se você conseguiu aprender então, certo? Isso mesmo. Vamos ver se você conseguiu aprender um pouco sobre as medidas de comprimento, certo? E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos para as atividades que vamos fazer. Trabalhando também com seu material de recorte. Seus livros de recorte você pode utilizar, certo? Isso mesmo. E aí você vai fazer suas atividades com recorte e colagem e colocar no caderno de matemática, isso mesmo. E em seguida, o que é que você vai fazer? Você vai passar para a tia Márcia, que está aqui, ó, curiosíssima, certo? E eu acredito que quem está curioso para ver a resposta das atividades de vocês também é o Homem-Aranha, não é, Homem-Aranha? Eu estou curioso para ver se realmente eu ajudei vocês, crianças, a alguma coisa. Eita! Isso mesmo. Então, nós vamos fazer atividades, certo? Essas atividades seriam o quê? Por exemplo, você vai pesquisar no seu material de recorte, você vai pesquisar o que podemos utilizar para trabalhar as medidas de comprimento, certo? E aquelas que você já conhece também, só que aí você vai citar o nome de cada uma, certo? Isso mesmo. Então, é isso que você vai fazer agora. Quem gostou da aula com a presença do Homem-Aranha? Eu acredito, eu ouvi quando disseram, tia Márcia! Eu também gostei muito, isso mesmo. Então, ó, próxima aula, tia Márcia já quer saber aí do resultado de vocês, se vocês conseguiram entender o conteúdo. E o Homem-Aranha também tá aqui, ó, curioso. Será que na próxima aula ele tá? Será? Quem sabe, não é isso mesmo? Então, ó, aquele abraço carinhoso para cada um de vocês. Fiquem com Deus, bom estudo, boa aprendizagem e até a próxima aula.